preparados para a nossa... Boa noite. Não tem que falar dois boa noite? Ô, Zé. Mas você gosta, né, Zé, de fazer bagunça, né? Gosta de falar dois boa noite. Você não estava aqui. Então vamos de novo. 1, 2 e... Boa noite! Agora sim. Estamos aqui nos preparando, ou já preparados, para a nossa primeira aula bíblica do segundo bimestre. Muito bom. É. Isso não, Zé, coisa boa. Ontem voltaram as aulas lá no nosso Colégio Batista. Isso mesmo. Eu tava Ó, com a minha saudade. cara já para você, ó. Ixi, Olhos na Zé. professora. Mas quando fala bem feito é porque é coisa boa. Né? Ei, Zé, o Zé não tem jeito. Ontem voltamos então ao segundo bimestre. Hoje é a nossa primeira aula bíblica. Vamos começar uma história nova. Muitas coisas, muitas aventuras aí nos esperam nesse segundo bimestre. É uma pena que nós não podemos ainda estar na escola, né? Isso é lamentável. Eu sempre peço para vocês, né, crianças, né, Zé, né, Filó? Para orar pelo presidente, para orar pelos governadores, mas hoje eu vou pedir para vocês orarem pelas suas professoras e por nós que trabalhamos no colégio. Sim. E por vocês também, né? Não está sendo fácil, mas Deus, ele é maravilhoso e tem sempre nos abençoado e cuidado de nós. Olha, estou vendo que alguns alunos já estão conectados. Um beijo pro Heitor. Manda um beijo pro Heitor. Heitor. Beijo, O Heitor Heitor. Oliveira. Um beijo. Tem gente que está conectada também, que não é lá do colégio, que é como a irmã Andréia, é bom ver de novo. Também é bom ver o Arthur. Oi, Arthur! Oi, Arthur. Arthur. Pessoal, conforme vocês vão entrando, só coloca assim o seu nome, né? Que nem o Arthur ali, ó, o Arthur aqui, pra gente saber quem assistiu a live. E quem não assistiu a live, a gente vai mandar o vídeo depois. O Davi e a Esther estão ali. Deus abençoe. Então, nós vamos... Deixa eu ver quem mais está aqui. A Ana Luísa e a Ana Carolina. Oi, Lulu. E tem Oi, gente lá no Carol. Instagram também que a gente não consegue ver agora. A gente só consegue ver aqui pelo Facebook, tá bom? Beijo pro pessoal do Instagram. Instagram, Zé. No Instagram? Aí não aprende, né? Ô, Zé, fala Zé. bonitinho, ó, Instagram. Instagram. Muito bem, Isso. muito Aí. bem. Tudo bem. Beijo para Clarinha também que está assistindo a gente. Então vamos começar? Vamos. Vamos orar? Meus pezinhos juntinhos estão. Cruza os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção. Fecha os olhinhos para a oração. Pai querido, te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos pela volta às aulas, embora ainda não podemos estar na escola. Mas te agradecemos porque o Senhor tem nos conservado em vida e saúde, tem nos dado capacidade, ó Deus, e tem dado ferramentas para que a gente consiga estudar ainda a sua palavra, ler a Bíblia, ó Deus, que é a sua palavra, e também estar em contato com os nossos queridos alunos. Que o Senhor esteja abençoando cada um deles, as suas famílias, e pedimos que o Senhor abençoe a nossa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, Gabi, bem animados, a gente vai cantar não, 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 não. Pro pecado eu sempre digo não. Não. As crianças lá do colégio Qual que é o gostam tom? muito Qual que é o dessa tom? música. Dó, de novo. Dó, de novo. Sabe dó, dó. Não, ela sabe mais. É com dó dela. Canta aí de casa, tá bom? Não, 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 não. Pro pecado eu sempre digo não. Não, 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 não. Pro pecado eu sempre digo não. O pecado estraga tudo, traz tristeza ao coração. Não, 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 não. Pro pecado eu sempre digo não. Sim, 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 sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Sim, 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 sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Perdoou os meus pecados, morreu numa cruz por mim. Sim, 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 sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Muito bem, é bom ver que a Julinha entrou, o Pedro, a Heitor, a Yasmin.
a Esther Mourão, a Ana Beatriz e a Júlia. Que saudade de Nossa, quando a gente lá da vocês! escola. Ai, que saudade de vocês. Eu não vejo a hora de poder abraçar todo mundo. Dá beijinho, não é? Isso mesmo. Não é, Filó? Muita saudade de todo mundo. Muita saudade. Até lá da cantina, daqueles lanchinhos gostosos da cantina. Aquele pastel de chocolate. Que delícia. Logo, logo, vamos orar que Deus abençoe a nossa volta, não é, Zé? Isso mesmo. Zé, qual pastel você gosta mais? Eu gosto de carne. E você, Filó? Acho que eu gosto de todos. Filó é comilona, hein? Vou te chamar de uma galinha. O que você Outro dia, comeu, Filó, Zé? eu comi um pastel errado. Do que você comeu pastel? Parece que era pastel de vento. Mas não foi da escola, porque o da não, escola é não, bem não, recheado. Foi sei lá de onde que você comeu esse E foi pastel na cheio feira. de vento. Ei, Vamos lá, Zé. então. Mais uma música que a gente aprendeu semana passada. Minha Pequena Luz, eu vou deixar brilhar. Bem animada. Qual que é o tom? Mi. Até parece, gente. Oi, Laura, Luísa, Joaquim, Isaías. Oi, Dona Sharon. A Dona Sharon tá lá, ó. Mais daqui. Oi, Marcos. Oi, Giovana. Vamos lá. Minha. Calma, América. Vem me desafinar, Filó. Calma, vai ter que acontecer um acidente aqui. A corda arrebentou. Não, ficou presa. A corda do violão ficou presa. Continua. Tá dando tudo errado. Vai lá, Zé, bem animado, hein, ó. Ah, peraí. Eu e o Zé fazemos uma parte. Sai da música. A Filó e a Gabi fazem outra parte. Então, vocês aí de casa, que se quiser ir comigo e com o Zé, Onde nós vocês começam a cantar a nossa parte. Ei, Zé, presta atenção, E Zé. o resto da turma vai com a Gabi e com a Filó. Vamos lá, então. Agora vai. Sem prender corda. É que tá ao vivo, gente. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar e brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar de novo. Minha pequena luz, canta bem alto. Eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar todo dia. Vou deixar. Todo dia, em todo lugar, eu vou deixar minha luz brilhar. Vai lá, Zé, eu vou ser do domingo, me derrubo no amor. Na segunda, eu vou lhe dar louvor. E na terça, me disse o que falar. Quarta-feira, me ensinou a orar. E na quinta, me deu mais um pouco de luz. Sexta-feira, me fez amar Jesus. E no sábado me deu o poder divino de deixar minha luz brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar todo dia, em todo lugar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Ei, Zé, você gosta de fazer o rio? Eu não sei se eu te esgano. Por quê? Zé, você viu O Zé casoreado? falando no meio da música. Estou ministrando. Ai, Eu Zé. aprendi nas lives. Bom, por falar em Nas lives. Eu assisti umas lives. lives aí. Junto com a Gabi, ela me ensinou. Ainda bem que as nossas aulas bíblicas lá no colégio não são essa bagunça, viu? Eu não ensinei Daqui a pouco.
os pais vão ficar reclamando, achando que nossa aula é uma bagunça. Então, falando nisso, vamos combinar algo muito importante. Lá na nossa escola, as crianças são muito educadas e muito obedientes, graças a Deus. E elas sempre escutam o que as professoras falam e obedecem. Quando não obedece, tem uma coisinha chata lá chamada papel amarelo. Mas ninguém vai levar um papel amarelo aqui na nossa live, não. Então é assim, ó. Talvez o Zé, né, Filó? Então, né? Então nós vamos combinar assim. Quando começar a aula bíblica, a história, a gente não fica mais conversando no chat, tá bom? A gente presta atenção. E aí no chat, só se tiver alguma pergunta. E depois, então, da história, aí vocês podem falar bastante aí de novo, tá bom? Nos comentários, no chat, aí vocês podem falar. Mas na hora da aula, olhos na professora, boca fechada, ó, e antenas ligadas e conectadas. E isso vale para você, viu, Zé? Para Filó também. Vai, para não fazer acepção de alunos, vale para Filó e vale para o Zé. Eu levo o João. Não, Zé, eu te amo, tá bom? Tá bom. Então vamos prestar atenção? Vamos começar nossa aula? Qual que é a história? É uma história nova. Hoje é uma história Não, nova. você faltou domingo, hein? A Filó faltou domingo. E falando nas datas, então. Nossas lives do Colégio Batista vão ser sempre às terças e sábados. Sábado. Às 18h30. Sábado. Porque aí dá tempo dos papais, das mamães chegar. Silêncio, os dois. Dá tempo dos papais e das mamães chegarem em casa e ajudar as crianças a se conectarem. Aos domingos, eu faço as aulas bíblicas lá da nossa igreja. E aí vocês também estão convidados. É às 10h30 da manhã e às 18 horas, tá? Às 6 horas da tarde. Antes, então, de todos nós começarmos a lição nova, nós vamos decorar um versículo. Então, é de tarefa aí de casa, tá bom? Decorar o versículo, ó. Salmos 37, 5. Eu vou falar e o Zé e a Filó vão repetir junto com vocês aí de casa. Então, atenção, 1, 2 e já. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. E o mais ele fará. E o mais ele fará. Ô Zé, a Filó tá falando mais direitinho que você. Presta atenção. Então, Ela tá falando mais adiantada. Não, ela tá falando certinho. Vamos juntos, ó. Vou de novo. Eu falo e vocês vão repetir aí. Ok. Salmos, então vai começando, ó. Salmos 37, 5. Salmos 37, 5. Não tem jeito, Zé. Errei de novo? Não, tá melhorando. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. E o mais ele fará. E o mais ele fará. Salmos 37, 5. Salmos 37, 5. Decoraram? Agora inteirinho, hein? Junto comigo. Atenção, eu vou falar inteiro e o Zé e a Filó vão falar inteiro também. Então, presta atenção. Ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora vai, Zé e a Filó juntos. 1, 2 e já. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, 5. Amém. Ó, para decorar no sábado, eu quero todo mundo falando de cor aí junto comigo. Enquanto eu vou falar, no sábado você vai digitar, hein? Então vai treinando aí. Não pode colar, não pode olhar na Bíblia, tá? Vai ter que ser aqui, ó. Durante essa semana você pode olhar na Bíblia. Aí depois, você não pode mais olhar na Bíblia, vai fazer de cor aí, vai digitar ali no Instagram o versículo. Salmos 37, 5. Muito bem, agora vamos prestar atenção. Olhinhos na professora, boquinhas fechadas, ou melhor, dedinhos quietos sem digitar. E vamos começar a nossa aula. E o Zé já sumiu da aula, né, Zé? Mas daqui a pouco ele volta. Então, todo mundo prestando atenção agora. Há muitos anos atrás, mais ou menos uns 170, 180 anos, ó, faz bastante tempo, tá bom? Lá na Inglaterra, uma família muito piedosa. Sabe o que é piedosa, Filó? Que tenta ajudar as pessoas? Também, mas aqui no caso, uma família piedosa é aquela família assim, ó, que era muito perto de Deus e amava Deus e gostavam muito de fazer as coisas de Deus. E foi assim que esses pais ensinaram os seus 2 filhos. A menina que está sentada aqui se chamava Amélia.
E o menininho que está sentado ali se chamava Hudson. E essa família era a família Taylor. Repete aí comigo, pessoal. Família Taylor. Então, tinha um menino chamado Hudson e a menina, que é um pouquinho mais velha, chamada Amélia. E essa família, então, amava muito o Senhor. Eles viviam na Inglaterra há um bom tempo atrás, aí, como eu falei, mais de 170, 180 anos, mais ou menos. E o pai, o senhor Taylor, que está aqui, ele todos os dias, na hora do chá, você sabia que os ingleses, eles têm horário marcado para tomar chá. Todos os dias, no horário do chá, ele falava para sua família sobre a palavra de Deus, eles oravam, eles liam a Bíblia, e sempre ele falava sobre missões. Quem sabe me dizer o que são missões? Ou ser um missionário? Ser um missionário é aquela pessoa que vai para outro lugar, ou ela trabalha, né, com isso mesmo durante o dia, falando de Jesus para outras pessoas. Não precisa ser a missão. O que é a missão? Aquela missão que Deus deu para nós, ó, a grande comissão, né? Ir de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ela não foi dada só para esses missionários que vão para outros países, outras cidades, outros lugares. Ela foi dada para mim e para você que já conhece a palavra de Deus. Então, nós podemos falar de Jesus até para o nosso vizinho, para o colega da escola, para um primo, para um avô, para um tio, para qualquer pessoa da nossa família que ainda não conhece Jesus. Mas o senhor Taylor sempre estava falando dos missionários que foram para outros lugares, outros povos. E ele falava muito, muito, muito sobre a China. Você já ouviu falar da China? Já? Cadê o Zé, hein? Ô, Zé, Eu acho que ele tá comigo. ele sabia que eu ia fazer essa pergunta para ele. Você já ouviu falar da China? A China é um país... Aliás, todo mundo esses dias está ouvindo falar da China, né? Então, Por que a gente está ouvindo tanto falar da China? A gente está ouvindo falar tanto da China porque lá onde foi a primeira pessoa que ficou doente com o coronavírus. Olha só, né? Trazendo aí a Covid-19. Vamos orar lá pela China. Não só pelo coronavírus, mas pela salvação. E o senhor Taylor sempre falava da China. Ele falava sobre os milhões de pessoas que tem, nem sei se são bilhões ou milhões, a gente precisa conferir isso, né? Lá na China. E também que muitos, mas muitas, quase toda a população nunca tinha ouvido falar sobre Jesus Cristo. E eles sempre, então, falavam sobre a China. Ah, você voltou. E quem tá falando da China aí? Eu falei que o senhor Taylor falava sempre sobre a China. Eu falei que todo mundo ouviu falar da China esses dias por causa do coronavírus. Mas vamos voltar aqui na escola, na aula, né, Zé? E então, o senhor Taylor, todos os dias, na hora do chá, eles oravam por vários lugares, mas principalmente oravam pela China. E um dia, como toda criança, né, tem sonhos na vida, o Hudson disse assim: pai, mãe, eu vou ser um missionário na China quando eu crescer. É muito comum, né, a gente perguntar para os nossos filhos: o que você vai ser quando crescer? Né? Lá na escola a gente sempre pergunta, tem um monte que quer ser veterinário, né? Quando é criança, todo mundo quer ser veterinário, cuidar dos bichinhos, né? Enfim. E ali, o que você quer ser? Eu vou ser um missionário na China. O senhor Taylor, a senhora Taylor encheram o coração de alegria e ficaram felizes, mas ao mesmo tempo ficaram tristes. O que pode, né? Ficar feliz e ficar triste ao mesmo tempo. Vou te explicar. Antes deles terem o Hudson, eles oraram muito para que Deus desse um filho para eles, que fosse um missionário na China. E, então, seria feliz, né? Porque agora o menino com 5 anos, o Hudson com 5 anos, está dizendo: eu vou para a China, então seria um sonho realizado. Porém, o Hudson, desde a gravidez, né, que estava lá no ventre da sua mãe, ele teve muitos problemas de saúde. Ele nasceu uma criança muito fraquinha mesmo, viu, Zé? Você nasceu fraquinho, Zé? Eu não, nasci forte. E a Filó? eu acho que eu nasci sempre gordinha. Ixi, Ele nasceu muito fraquinho, com muitos problemas de saúde. Para vocês terem uma ideia, ele ficava tão doente, Tadinho. que ele só pôde ir para a escola depois dos 11 anos de idade. Nossa, gente, tadinho, fraquinho mesmo. Ele ficava muito doente, ele ficava constantemente doente, e aí ele precisava ficar em casa ou ficar no hospital. E, né, era triste essa questão. E por ter ficado em casa bastante tempo, ele aprendeu muita coisa lá na casa dele, viu?
É igual a gente, você tá aprendendo na sua casa também, viu? Não pensa que a gente aprende só lá na escola, não. Aliás, deixa eu te dar uma dica. Quando a gente está na escola, a gente presta atenção para quando chegar em casa poder estudar. Porque é estudando lá na nossa casa, é treinando, praticando, é que a gente vai aprender. Lá na escola é só uma ferramenta que a gente tem para poder aprender. Então, seus professores estão gravando vídeos, ou estão fazendo reuniões, ou estão mandando textos para você ler. E se você fizer direitinho, que nem eu falei lá no vídeo, né? Em todo trabalho, aproveito. Se você estudar direitinho na sua casa, você vai aprender. Sabe o que ele aprendeu lá na casa dele, sendo que o pai e a mãe foram os professores dele, enquanto ele não podia ir para a escola? Ele não ficou lá 11 anos deitado no sofá com as pernas para cima. Ele ficou estudando. Ele aprendeu a ler a sua língua, né? Que era ali a língua inglesa. Ele aprendeu a escrever, é claro. Ele aprendeu latim, que todas as crianças eram obrigadas a aprender no passado, né? Eu falei mais de 170 anos atrás. Tinha que aprender latim. Não, não é latido, é latim, não Zé. é isso não, Zé. Presta atenção. E ele aprendeu matemática, muito bom de matemática, aprendeu muito bem ciências. Química. Ele aprendeu química, sabe por quê? Porque o pai dele, o senhor Taylor, era farmacêutico. E não era igual a algumas farmácias que tem hoje que vendem os remédios prontos. Ele fazia os remédios, igual hoje as farmácias de manipulação. Ele tinha que saber química, ele tinha que saber biologia, e tudo isso eles ensinaram. Então, o Hudson era um menino muito capaz, não porque ele nasceu super inteligente, mas porque ele gostava de estudar. Sabe o que ele mais gostava de fazer? Ler. Ele amava ler. E se você quiser todo dia, crescer em inteligência, você tem que ler. Ler livros. Leia livros, principalmente a Bíblia. Mas leia livros. Então, sempre que o seu professor te passar um livro, leia os livros. E aí, ele gostava tanto de ler, tanto de ler, tanto de ler, que quando a mãe dele falava, Hudson, tá na hora de dormir, ele ficava até triste, porque ele gostava de ficar lendo e não dá para ler no escuro, né? E naquela época não tinha energia elétrica. Então, eles apagavam as lamparinas em casa. Você viu uma lamparina? Pega uma vela pequenininha, coloca lá num outro lugar, né? E acende, e eles tinham que apagar. Então, ele pensou uma coisa. Toda criança tem uma ideia mirabolante. Ele pegou um monte de vela pequenininha. Olha a arte, hein? Não vai para fazer isso em casa, viu, Zé? Tudo que eu falo aqui, às vezes o Zé quer fazer na casa dele. Não pode. Zé, só pode fazer coisa boa. Tá bom. Ele pegou as velas pequenininhas. Um monte que a mãe dele guardava lá num potinho. A vela chegava no final, ela guardava e depois ela derretia tudo e fazia uma outra vela. Ela economizava. Ele pegou aquele monte de toquinho, colocou no bolso. É claro que estava apagado, tá? Vai pensar que estava cedo. Colocou no bolso. Aí, a mãe dele falou assim, Hudson, tá na hora de dormir. Ele falou, oba, eu vou lá pro meu quarto, eu vou acender todos aqueles toquinhos. Quando apagar um, eu vou acender o outro. Quando apagar o outro, eu vou acender o outro. E eu vou ficar lendo. E ele pensou isso, né? Só que na hora que ele estava indo pro quarto para fazer isso, escondido da sua mãe, achando que ninguém ia descobrir, chegou uma visita. Ixi, e a visita, Zé, chamou ele. Ai, quanto tempo que eu não vejo este garoto! Pegou e colocou ele sentado no seu colo. E o pior, lá na Inglaterra, vocês sabem que é bem frio, né? E as casas tinham lareira. Você tá imaginando, né? A lareira parece uma churrasqueira gigante, só que não é para fazer churrasco de ninguém, é só para esquentar o ambiente. E o Hudson com aquilo tudo no bolso, perto da lareira. O que começou a acontecer com a vela? A vela começou a derreter. Ele foi ficando incomodado. Eu preciso ir dormir. Eu preciso ir dormir. E era nada, ele não queria nada dormir. Ele estava com o bolso todo melecado. Né? E quando ele foi pro quarto, tudo, tal. Depois a mãe dele chegou lá. Sei lá, ela levou uma lamparina. E ela chegou no quarto, que ela desconfiou que tinha acontecido alguma coisa. E olha o bolso dele. A maior meleca. Ele ficou tão envergonhado, não só pela meleca, mas ele ficou envergonhado por causa do seu pecado. Ele pensou que ele podia enganar a sua mãe. Mas era uma mentirinha boa, era para ler, não era para fazer nenhuma arte.
A gente pode pensar assim? Não. Por que que não? Porque mentira é pecado. E para o pecado eu sempre digo não. Era muito melhor ele ter pedido para a mãe dele se ele Com podia certeza. ficar lendo o livro. E ele, então, desobedeceu a mãe, porque ela falou que ele tinha que dormir, ou ele tinha que ficar aquele momento sem ler. E também ele enganou, ele mentiu para sua mãe. E ele ficou muito, muito, muito envergonhado. Né? E depois eu nem imagino o que eles tiveram que fazer para tirar essa meleca da calça. Acho que teve que ferver a calça. Bom, já falei para vocês que ele gostava muito mesmo de estudar. Então, aos 13 anos, ele foi ajudar seu pai. O que eu falei que o pai dele era? Um farmacêutico. O pai dele fazia os remédios lá na farmácia manipulada, né? Igual a gente tem hoje. E ele já foi aprender, então, o trabalho de seu pai. Ele tinha um horário que ele estudava, e no outro período, ele trabalhava duramente lá, já aos 13 anos de idade. E aí, então, como um adolescente, ele foi crescendo e, infelizmente, ele foi ficando longe do Senhor. Mesmo que seu pai lia a Bíblia e orava todos os dias na hora do chá. Isso é possível? É possível? Infelizmente é. Porque cada um de nós é que deve querer se aproximar do Senhor. E ele aqui decidiu que ele não queria muito se aproximar mais de Deus. Aquela vontade de ir para a China quando era criança foi passando. Ele foi tendo vontade agora de ficar rico, de ganhar muito dinheiro, de ficar famoso e fazer sucesso, não sei com que, né? Mas é isso que ele colocou na cabeça e ele foi ficando. Não que tenha alguma coisa errada da gente trabalhar e ganhar dinheiro. Não tem nada de errado. Mas aqui ele colocou o seu foco, o seu objetivo na vida de ficar rico e ganhar dinheiro, se esquecendo das coisas de Deus. E ele foi se afastando, então, do Senhor. Ele participava lá do culto doméstico só no físico, mas a sua mente e o seu coração estavam longe da palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? A família dele começou a orar por ele incessantemente. Orar, para que ele pudesse conhecer Jesus Cristo de verdade. Dá pra gente conhecer Jesus de mentirinha? Dá. Não conhecer, né? Não. Os dois aqui fizeram. Tem gente que conhece Jesus só de ouvir falar. É isso que a tia Erika quer dizer. Tem gente que só ouviu falar de Jesus. Tem gente que frequenta a igreja todo domingo e ouve falar de Jesus todo domingo. Mas se você não recebe Jesus como seu Salvador, acorda. Dormiu de novo? Se você... Não, Zé, se comporte, é bonitinho, dá bom exemplo lá para as crianças. Né? Mostra como você é bem comportado. Fala um amém aí, Zé. Amém. Aí, tá acordado. Tem gente que só conhece Jesus de ouvir falar. Vai na igreja, até canta, mas só da boca para fora. Nunca não conheceu Jesus mesmo como seu Salvador e principalmente como seu Senhor. A ponto de poder dizer o que o versículo que a gente estudou fala: entrega o teu caminho, confia nele. O mais, tudo o resto, Jesus, Deus fará por nós. Isso é conhecer Jesus, é confiar de verdade, é ter fé. Tanto é que tem um versículo, o Zé sabe esse versículo, de Hebreus. Ora, sem fé... É impossível agradar a Deus. Vai lá, Zé, fala de novo então, para mostrar como que você sabe o Ora, versículo de sem cor. fé é impossível agradar a Deus. Filó. Sem fé é impossível. Muito bem, Zé. Você lembra a referência? Hebreus 11, 6. Muito bem. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para agradar a Deus. Então, você não pode conhecer a Deus só de ouvir os outros falarem. Você tem que conhecer a Deus de verdade. Andar com Ele. Ouvir a sua palavra. Né? Através da leitura ali, ouvindo também a palavra. Viver, obedecer a sua palavra. Por isso que o Hudson estava longe de Deus. Mas a sua família começou a orar incessantemente para ele, para que ele pudesse conhecer de verdade o Senhor Jesus Cristo. Aí, quando ele já tinha uns 17 anos, já estava quase um jovem aí, né? Ele estava lá trabalhando na farmácia, seu pai tinha saído para comprar uns produtos, a sua mãe estava viajando, já fazia 2 semanas que ela tinha ido visitar um parente bem longe, e a Amélia estava lá dentro da casa estudando. E ele estava lá trabalhando, então,
na farmácia e deu o horário que era uma folga e ele foi lá para o celeiro. O celeiro, lá onde ficam os animais, né? Eles moravam num lugar que não era... era na cidade, mas as pessoas tinham era um lugar assim também, como no campo, Tipo né? uma fazenda? Com animais, com um curral ali, com um pequeno celeiro e tudo mais. E ele foi lá para o celeiro, mas antes de ir para o celeiro, ele passou na própria farmácia, o pai deixava muitos folhetos. Eu já até mostrei, esse aqui é de... Um folheto é um escrito, né, que alguém escreveu sobre os versículos da Bíblia, explicando como a pessoa deve ser salva, como ela pode fazer para ser salva. E aí, o que aconteceu? Ele pegou aquele folheto. Olha o nome do folheto. O nome do folheto era assim, ó, a obra consumada de Cristo. A obra consumada de Cristo. Ele pegou aquele folheto lá, que estava no balcão lá da farmácia, ele pegou aquele folheto e ele foi e deitou lá no celeiro, ele começou a ler. Ele lembra? Ele adorava ler. Então, ele pegava lá qualquer coisa que tinha para ler, ele lia bastante. Ele já tinha lido um monte de livros de medicina lá do pai dele, então ele resolveu pegar o folheto. E quando ele começou a ler a obra consumada de Cristo, já ouviu essa palavra consumada, Zé? Consumada? É. Zé, não fala bobeira, hein? Já ouviu ou não? Só fala sim ou não. Tô pensando aqui, tem uma pessoa que chama consolação. Não, mas não tem nada a ver. consolação não é consuma... Bom, não é consumação. Consumação é outra coisa, é Nada a sobre ver. isso. Filó, você já ouviu a palavra consumada? Você sabe o que significa? Também não? Então, vou explicar. Consumado significa terminado, acabado. Ah, lá, o Zé sabia agora. Eu sabia. E ele leu lá assim, ó, a obra consumada de Cristo. Era a mesma coisa que a obra terminada de Cristo, a obra acabada de Cristo. E ele começou a ler, então, e entendeu que o pecado dele é que estava afastando ele tanto de Deus. Mas que Jesus... Deixa eu pegar o livro Sem Palavras do Zé. Você me empresta, né, Zé? Ah, pode ficar, né? Não tá devolvendo mais? Ô, Zé, todo dia eu te devolvo para me emprestado de novo. Ele entendeu que o pecado dele estava, sim, o afastando de Deus cada vez mais. Aliás, quando a gente já nasce pecador e afastado de Deus. E ele ali estava indo cada vez mais longe. Mas aí, naquele folheto, ele entendeu que o sangue de Jesus que foi derramado consumou, terminou aquela obra que Deus já tinha proposto lá desde o Jardim do Éden, que o sangue de Jesus pagaria, cancelaria, anularia o meu e o seu pecado e o pecado de toda a humanidade. E para que ele tivesse os seus pecados pagos e essa obra fosse consumada, acabada, terminada, ele precisava ser salvo. Naquele mesmo momento, ali dentro do celeiro, ele se ajoelhou, confessou seus pecados a Deus, pediu perdão dos seus pecados e falou, Senhor, eu entendo que agora o Senhor já fez o que tinha que fazer para mim, o Senhor já fez a obra, o Senhor consumou. Lembra as palavras de Jesus na cruz? Está consumado. Quando ele morreu, antes de morrer, ele disse, né? Está consumado, está terminado, eu paguei o preço, eu fiz a obra. Agora só depende de mim e de você receber esse presente, porque o presente já foi pago, já foi dado. Jesus pagou a nossa salvação com a sua própria vida. Está consumado. Ele ajoelhou, confessou os seus pecados, confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E naquele mesmo momento, o seu coração se encheu de paz, se encheu de alegria e desejo de voltar a ler a palavra de Deus, desejo de voltar a orar e, principalmente, um desejo de falar de Jesus para as outras pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você já entendeu que Jesus consumou a obra? Ele já fez o que tinha que fazer. Você não tem que fazer nada além de crer e pedir com a sua boca. Você não compra a sua salvação. Você não ganha a sua salvação por boas obras. Você não ganha a sua salvação sendo batizado. Você não ganha a sua salvação porque você vai na igreja. Às vezes eu pergunto para as crianças, o que você precisa fazer para ser salvo? E algumas delas respondem assim, parece que já decoraram algo sobre ler a Bíblia e orar. Ler a Bíblia e orar! Olha, ler a Bíblia e orar é essencial, mas não vão fazer você ir para o céu.
não vão pagar o preço do seu pecado, porque não foi a Bíblia e nem a oração que morreram por você numa cruz. Quem morreu por você na cruz e derramou seu sangue foi Jesus Cristo. A Bíblia conta isso para nós. A oração nos aproxima, então, de Deus, sim, até para pedirmos a salvação e para pedirmos as bênçãos, confessar os nossos pecados. Mas para você ser salvo, não é ler a Bíblia e nem orar, nem ser batizado, nem na igreja, e nem obedecer o pai e a mãe. Tudo isso é muito importante. Mas não salva a mim e nem você. Quem é que salva a gente? Eu, o Zé e a Filó. Quem é que nos salva? Jesus Cristo. O sangue de Jesus é que nos salva. Está consumado. Quando ele foi salvo, seu coração se encheu de alegria. Ele queria contar e ele foi correndo e contou para Amélia, porque só tava a Amélia em casa, né? Amélia! Amélia! Já que você gosta de cantar, vai. Amélia! Aí ele chamou a Amélia. E todo contente. Tá bom, Zé. Tá bom. Todo contente, ele contou para Amélia. Amélia, sabe o que aconteceu comigo? E ela ficou esperando, né, Filó? Ela ficou esperando que ele fosse falar sobre a salvação. E ele falou, eu fui salvo. E a Amélia disse, glória a Deus, amém. Nós estávamos orando por você. Que bom. Todos ficaram muito felizes. E aí ele disse para Amélia, mas não conta para ninguém, tá? Eu não quero que as pessoas lá da nossa igreja, aqui da nossa vizinhança, saibam que eu aceitei Jesus agora. Mas por quê? Porque eu vou na igreja desde pequeno e só agora que eu aceitei Jesus, antes tarde do que nunca, né? Amém. Ele falou, eu já tenho 17 anos, o que vão pensar de mim? Que eu fiquei indo na igreja todo esse tempo e eu não era salvo. Não. E a Amélia falou, Hudson, não se preocupe, a gente, ninguém vai pensar mal, muito pelo contrário, nós vamos pensar que bênção, né? Que Jesus te salvou. Muito bem. Ele falou assim, não conta para ninguém, deixa que eu vou contar para a mamãe quando ela chegar. Tudo bem. E aí chegou o dia da mãe dele chegar de viagem, né? E quando a mãe dele apareceu na porta, ele veio todo contente, olha aí que bonito, ele veio todo contente, gritando, mãe! Né? Eu acho que ele pensou que a mãe dele ia achar que ele tinha feito uma venda muito grande na farmácia, ou tinha, sei lá, arrumado aí uma namorada, ou tinha passado numa prova difícil, né? Mas ele veio todo correndo, mãe, eu tenho uma novidade para te contar. E a mãe dele jogou um balde de água fria. Pior que a gente engasga, né? A mãe dele falou assim, eu já sei, mas toda contente. Ele, como a senhora já sabe? A Amélia te contou? E deixa eu te falar uma coisa, naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha telefone. Gente, tem aquela música Amélia que era mulher de verdade. Essa música é brasileira, não é inglesa. Não. Mas ele pensou que a Amélia talvez tinha mandado uma carta, né, para a mãe, mas nem daria tempo de chegar. E ele disse, mas como a senhora já sabe? Como? E ela falou assim, porque, meu filho, eu estava orando por você muito, muito, muito mesmo. E num determinado dia à tarde, eu estava orando para que você fosse salvo. E eu senti lá no meu coração uma paz do Senhor, que você naquele dia tinha sido salvo. Olha e agora só. eu vejo que é verdade. Tá vendo como vale a pena a gente orar pelas pessoas? Muito bem, né? E aí, depois disso, o seu coração se encheu de vontade de falar do Senhor. E ele e a Amélia saíam, então, aos finais de semana, entregando folhetos e falando da palavra de Deus para aquelas pessoas que não conheciam a Deus de verdade. Muitos lá na Inglaterra conheciam a Deus de ouvir falar, mas não de verdadeiramente ser salvos. E aí, então, ele e a Amélia saíam para entregar os folhetos e ficaram, então, servindo ao Senhor. E num dia desses, né, Deus colocou no coração do Hudson que ele realmente iria usar o Hudson Taylor para falar de Jesus às outras pessoas, para ser um missionário. E ele começou, então, a orar todos os dias. Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Usa a minha vida para a tua honra e tua glória. Eu quero continuar falando de Jesus, não só aqui no meu bairro. Me mostre um lugar. E parece que Deus falou assim, vá para a China, vá para a China, vá para a China por mim. E ele respondeu, para a China?
Senhor, é o meu sonho desde criança. O Senhor está me chamando para ir para a China? E a cada dia que ele orava, ele sentia paz no seu coração. Sabia que quando é algo da vontade de Deus, ele nos enche de paz? Quando não é algo da vontade de Deus, a gente fica na dúvida. Mas quando Deus coloca a sua vontade no nosso coração, ele nos dá paz, ele nos dá coragem. E aí, ele decidiu, então, ir para a China. Só que ele ainda era novo, né? Ele só tinha 17 anos, ele não podia ir para a China naquele momento, ele ainda estava estudando. Mas sabe o que ele fez? O quê? O quê? Ele não ficou deitado no sofá com as pernas para cima, jogando videogame, apesar que não tinha videogame, né? Esperando chegar o dia dele ir para a China. Ele Já foi? Não, ele também não podia ir ainda. Ai, porque ele foi se preparar. Ele foi se preparar. Ainda trabalhando, ele começou a estudar grego, hebraico, voltou a estudar latim e aprendeu o idioma da China. Ó, Nossa, 4 línguas ao mesmo tempo. muito difícil. Além do inglês que ele já sabia. Ele acordava 5 horas da manhã, e tem aluno aí reclamando que tem que acordar de manhã para fazer tarefa. Ele acordava 5 horas da manhã, estudava antes de ir trabalhar. Olha Eu já só, hein? sofro com português e inglês. E ele estudava bastante. Só tem uma. E Português aí? brasileiro. É a mesma, Zé. Português e brasileiro? É a mesma. Ó, Zé, no Brasil fala língua portuguesa. Vamos lá, volta aqui na história, a gente está terminando. E ele, então, começou a estudar muito. Não só essas línguas, mas ele também começou a estudar mais ainda sobre farmácia. Porque ele pensou, né, pode ser que eu também preciso usar essas habilidades lá. E aí ele pensou assim, nossa, mas eu não sei nada sobre a China, quase nada. Eu preciso me informar. Sabe o que ele fez? O quê? Acessou o Google. Isso mesmo. Não tinha internet, não tinha computador, não tinha... eles viviam. Aliás, deixa eu te contar uma coisa. É pra rir, hein? Vocês dois, não é pra rir. Quando eu era criança, Ai. não faz muito tempo, não. Na minha época, quando no livro estava escrito lá que tinha que fazer pesquisa, hoje você pesquisa lá, você mal escreve a palavra no Google, aparece lá 10.000 páginas para você, né? Na minha época de escola, quando a professora passava uma pesquisa, a gente saía da escola, pegava o ônibus, ia lá no centro da cidade, na biblioteca, procurava o livro, copiava tudo que estava lá no livro. Não era pergaminho, não, era livro. Fazia pesquisa, era um dia inteiro. Não tinha internet? Não, era um dia inteiro, Filó, para fazer uma tarefa, uma pesquisinha de Como a nada. senhora sobreviveu? Nós sobrevivemos e fomos muito felizes nessa época. Olha só. Vamos voltar aqui agora para terminar, ó. Tem 50 anos, Filó. Tem feito os Que outros. 50 anos, tem muito menos. E a professora Que é Érica? isso? Eu nem tenho 50 anos. Vamos Vai, voltar aqui. continua aí, vamos à seriedade. Não. Ó, sabe o que ele fez? Ele O foi quê? procurar um livro. E aí ele foi lá na casa de um pastor conhecido dele que tinha um livro sobre a China. Você consegue ver? Está escrito China. E quando ele começou a ler esse livro, ele percebeu que ele precisaria ter conhecimentos muito maiores do que só de farmacêutica. Ele precisaria ter conhecimentos de medicina. Porque ele leu que lá na China, muito naquela época, muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo eram muito pobres e muito doentes de saúde. E ele decidiu que ele iria levar medicina para curar o corpo e palavra de Deus para curar a alma. Mais uma coisa ele ia ter que estudar agora. Nossa, medicina. Muito. E agora, o que ele vai estudar primeiro? Latim, grego, hebraico, para melhorar os estudos bíblicos, né? Ainda aprender a língua da China e ainda aprender medicina. Se você quiser saber o que aconteceu com o Hudson Taylor, você vai ter que voltar aqui sábado às 18h30. Que horas é? 18h30, bem feito. Mas agora eu tô muito curiosa. Sábado às 18h30. O que ele vai estudar primeiro? Será que ele vai parar todas as línguas e estudar medicina? Será que ele vai estudar as línguas e depois medicina? Será que ele não vai estudar nada e vai para a China logo? O que será que vai acontecer com o Hudson Taylor? Aí o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer? A gente vai ver sábado, 18h30. Para terminar a nossa aula, se você ainda não é salvo, a primeira coisa que você tem que fazer, olha, conforme o versículo diz, é entrega o teu caminho ao Senhor. Essa é a primeira coisa. Se você ainda não entregou o seu caminho para o Senhor, se você ainda não entregou seu coração, sua vida, se você ainda não pediu para Ele ser seu Salvador, não adianta pensar
O mais importante é ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você ainda não pediu para Jesus te salvar, peça agora, que a Bíblia fala que precisa crer no que ele morreu, que ele ressuscitou, e pedir com a sua boca. Se você já é um salvo, ore para que Deus use a sua vida. E olha, não precisa só ir para a China. Deus pode usar a sua vida em qualquer lugar. Deus pode usar a sua vida como um médico, salvando a vida das pessoas e também salvando a alma delas. Deus pode usar você como um engenheiro, como um advogado, como um professor, como qualquer pessoa, qualquer profissão, em qualquer lugar, qualquer profissão, Deus precisa de pessoas para falar do amor dele. Olha, por exemplo, onde a mãe de vocês trabalha, às vezes não tem um missionário que vai lá, ela mesma pode falar de Jesus. Deus vai colocar você onde ele quer para que você fale de Jesus. Deus coloca o seu pai, se é um salvo, em algum lugar que ele vai falar de Jesus também. Olha que interessante, certo? Eu já falei isso para vocês, o meu pai, ele foi salvo porque ele também achou um folheto. E alguém que trabalhava lá na retífica, onde ele trabalhava, deu esse folheto para alguém que trabalhava lá, que jogou no lixo. E o meu pai pegou, viu aquele folheto lá em cima, estava tudo limpinho, não era um lixo sujo não, viu? Era um lixo só de papel. Pegou e a nossa família pôde conhecer a palavra de Deus. Olha, a obra de Deus, ela é vasta, ela é enorme, ela é grande. Deus é maravilhoso e pode usar a minha vida e a sua. Ore agora, peço para que Deus use a sua vida. Deus abençoe vocês. Um grande abraço, a gente vai terminar orando e a gente se vê no sábado, às 18h30. Zé, vem pra gente orar. Zé. Onde você foi, Zé? Eu fui ali tomar uma aguinha. Zé, não pode sair não da aula, Zé. Não? Não, mas vamos orar. Zé, então fala para as crianças fechar os olhos e abaixar a cabeça. Ritual, feche os olhos, baixa a cabeça. Mostra para eles como faz, Zé. Como que é mesmo que fala? Meus pezinhos juntinhos, cruza os dedinhos da minha mão. E abaixa a cabeça. Feche os olhinhos para oração. Pai querido, obrigada por Jesus ter morrido, ressuscitado para nos salvar. Obrigada pela salvação, ajude que se alguém ainda não tem Jesus, possa ser salvo. E oramos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor use a vida de cada criança que está ouvindo, ó Deus, essa aula bíblica, de cada adulto também, de quem mais for assistir, que o Senhor possa dar as nossas vidas para a tua honra e a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo para todo mundo. Sábado! Você vai vir sábado?